Saudações a vocês que acompanham as meditações do canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos refletir juntos o texto tirado da carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 27. Nesse texto, já no seu início, o autor ele nos traz um conselho. Ele nos convida a estarmos sempre de prontidão para ouvir, porém, que sejamos lentos para falar ou para irritar-se. Vamos guardar essa palavra irritar-se. Daqui a pouco vamos entender por que ele fala dessa lentidão em irritar-se. Porém, ainda na abertura, nós somos convidados então, com essa primeira palavra do texto, somos convidados a assumir uma atitude de pessoas sábias. Agora, sábios não no sentido de inteligência, dos livros, de erudição, da academia, não é? Mas no sentido de aprender com as palavras da vida. É um conhecimento que está ligado à busca da justiça de Deus na história. E justiça de Deus aqui pode ser entendido como vontade de Deus na história. Por isso, saber ouvir, como o autor nos convida no início da carta, significa saber ler os sinais dos tempos manifestados na vida. Por meio desses sinais, Deus nos educa na sua vontade. E isso é importante, porque, como a própria carta vai dizer logo em seguida, continuando o texto, quem se deixa levar pela ira, pela cólera, não é capaz de realizar essa justiça de Deus, ou seja, não é capaz de realizar a vontade de Deus na história. Por isso, no início, ele vai dizer lento em irritar-se, porque a ira, a irritação, nos impede de ler os sinais e, consequentemente, realizar a justiça de Deus na história. Por isso, a carta de Tiago vai insistir logo em seguida também, nessa mesma linha, que se procure evitar tudo aquilo que nos impede de acolher essa palavra em nosso coração. E é neste ponto, então, que o nosso texto de hoje nos apresenta que somos chamados não só a sermos ouvintes da palavra, mas a irmos além, a sermos também praticantes da palavra. O que isso significa? Bom, a palavra de Deus, ela só se torna viva se nós a praticamos. É pondo essa palavra em prática que nós somos capazes de verdadeiramente aprendê-la, compreendê-la e guardá-la no coração. E pôr a palavra em prática significa também construir a nossa identidade como cristãos e cristãs. Ao mesmo tempo, então, que praticamos a palavra, nós a entendemos, porque é praticando, vivendo a palavra, ela se torna viva em nossa vida. Por um outro lado, à medida que praticamos a palavra, também nos construímos a nossa identidade enquanto cristãos e cristãs, seguidores e seguidoras de Jesus. Veja, ele coloca isso com tanta ênfase que logo em seguida ele vai dizer que se não praticamos a palavra, somos como aquela pessoa que olha no espelho e que logo em seguida esquece o que viu no espelho. Ou seja, a palavra ela se perde se nós só a ouvimos, mas não a praticamos. Também uma coisa importante que Tiago ressalta e que nós precisamos compreender bem nesse texto é que essa palavra ele chama de lei da liberdade e que foi levada à perfeição em Jesus. Aqui nós chamamos a atenção para um detalhe importante, porque o que Tiago está falando de lei da liberdade é o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Ou seja, mais especificamente, a lei ou a Torá. No tempo da carta de Tiago não tinha Novo Testamento, então a escritura que eles utilizavam era o que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, e especialmente a Torá, aqui enquanto essa lei fundamental. Então, o autor ele vê na Torá não uma inimiga de Cristo, como, por exemplo, em alguns contextos, Paulo vai levantar essa questão do conflito entre a lei e a liberdade em Cristo. Apesar de que Paulo também não considera a lei inimiga de Cristo. Mas isso fica para uma outra meditação. Aqui é importante entender que Tiago ele não vê a lei como inimiga de Cristo.
Ao contrário, essa lei não só é para levar à verdadeira liberdade, ela não somente nos ajuda a vivermos plenamente a verdadeira liberdade, como essa lei ela alcançou sua perfeição justamente por meio de Jesus. Para as primeiras comunidades cristãs, isso é muito significativo. Por isso, Tiago está falando dos textos já considerados sagrados, que é o Antigo Testamento. E desse texto ele nos diz, a partir dessa palavra, nós encontramos a lei da liberdade. E essa lei da liberdade, ela alcançou sua plenitude, sua perfeição por meio de Jesus. Agora, precisamos também destacar um outro elemento. Essa palavra, que nós consideramos o Antigo Testamento, ela justamente se torna a lei da liberdade porque ela é iluminada pela vida e mensagem de Jesus, conhecidos, acolhidos e vividos na comunidade. Por isso essa palavra, que poderia ser considerada por alguns uma lei ultrapassada, Tiago vai dizer que é uma lei que nos liberta. Não por causa da lei legalista, numa visão dos fariseus, por exemplo, mas porque Cristo a levou à perfeição. Por isso, é somente por meio da prática da palavra que nós vamos poder compreendê-la mais profundamente. E desse modo nos tornamos verdadeiramente sábios, e a pessoa sábia, Tiago vai dizer, é uma pessoa feliz. Por fim, concluindo o texto, na mesma linha da prática da palavra, o autor vai nos fazer uma exortação também prática. Ele vai nos lembrar que cuidar dos mais fracos, na imagem do órfão e da viúva, e não deixar que a mentalidade egoísta, que nega os valores do amor fraterno, contaminem a nossa mentalidade, que ele vai chamar mentalidade do mundo. Essas duas atitudes, elas são concretamente um modo de praticar a palavra. Tanto é que Tiago vai deixar claro que a própria religião, ela só é autêntica na sua prática. E não qualquer prática, mas nesta prática que ele apresenta, que é a prática do serviço aos irmãos e irmãs excluídos, marginalizados, fragilizados, que aqui estão representados na figura do órfão e da viúva. É desse modo que Tiago nos ensina o que significa ser praticantes da palavra. Nos ensina o que significa sermos sábios. E esse é o sinal de uma verdadeira religião. Em outras palavras, uma verdadeira religação entre Deus e a humanidade. Essa religação só acontece por meio desta prática da palavra, que nós podemos chamar de amor-serviço.